Por isso que nós estamos aqui com o diretor do filme, que tem história dele na trama do filme, não no enredo, na história do filme, mas ele tem um pezinho. Você participou de motocross. Sim, sim. Eu fui piloto de motocross na década de 90, corri de 91 até 2001, na verdade, né? Depois acabei abandonando por conta da idade mesmo, né? É um esporte que exige muito físico, de alta performance, embora o público, quando assiste, acha muito bonito e tem muita adrenalina envolvida e vê que o pessoal está andando de moto lá e não sabe a preparação física que demanda para ser um piloto de motocross e de moto velocidade, enfim, de duas rodas. E isso a gente fala um pouco também no filme, né? Então, a minha vida depois de permear, assim como de todos, né, de permear vários caminhos, né, foi para o cinema. Eu sou formado em ator, comecei a trabalhar mais com cinema por volta de 2010, 2012, né, como ator, né, protagonizei um longa com um elenco bem bacana, que inclusive o André Ramiro eu conheci nesse projeto, ele está no nosso filme, e fui sentindo cada vez mais a necessidade de contar a minha história, né, as minhas histórias, né, e produzi 5 curtas, né, dentro desses 5 curtas eu dirigi 3 e atuei em todos, né, sempre tive o trabalho de ator aí latente, sou apaixonado pela atuação, né? Por você viver uma outra vida, né? Se entregar a um personagem. Dar vida a esse personagem, fazer com que as pessoas vejam mais o personagem que o ator, isso é um dom. Eu não sei se é um dom, tem muita técnica envolvida, é lógico que tem pessoas que não se esforçam tanto, né, para estar chegando num resultado muito legal, mas da minha parte a maior dificuldade é receber essa outra vida, não é nem viver essa outra vida depois, né? Você começar a esquecer o seu eu, né? A gente sempre brinca, tem que ser uma esponja, né? O ator ele tem que estar disposto a receber qualquer informação, independente de pudor, valores, ele tem que estar aberto àquela vida, àquela personalidade, né? Então eu sou apaixonado por viver esse outro universo. Só que como bom cinéfilo, apaixonado por cinema desde muito pequeno, né, eu lembro até hoje, quando devia ter uns 7, 8, mais para 9 anos, eu ia a pé para a escola e tinha uma locadora no meio do caminho. Logo saiu o VHS. Né, então eu locava os filmes, média de 3, 5 fitas, mas eu estudava, tá? Eu continuava os estudos. Assistia as 3 e repetia o ciclo, devolvia na volta da escola, e alugava novos, e, assim, diariamente, literalmente mesmo. E sempre fui muito apaixonado por cinema. Tem um que marcou você nesse período ou depois? Eu Eu tenho de coração e tenho o técnico, aquele, assim, a visão do diretor que fica vislumbrado, por exemplo, o Iluminado, do Kubrick, né, que é da década de 70, o que ele fez lá, né, lá surgiu o Steadicam, o movimento de câmera atrás do Velotrol das meninas lá. Então, da parte técnica, é um filme que não envelheceu. Você assiste, eu assisto assim, pelo menos uma vez por mês, assim. Eu sou apaixonado por suspense. Né, meu gênero favorito é incomodar um pouco o espectador, de qualquer forma que seja. Né, eu gosto dessa provocação, sou apaixonado pela linguagem do suspense. Então, o Iluminado, para mim, ele é o que eu admiro como diretor. Agora, da história da minha vida de cinéfilo, eu não tenho como não falar do Goonies, que marcou muito minha infância, do ET. Tem vários filmes. Inclusive foi citado aqui o ET entre os filmes. Sim, o ET é um marco, né? Quem citou aqui foi a Deise Pastore Bilar, que sempre participa conosco, e ela falou da receita, que ela está com uma fome Iguaçu, ou seja, já sabe que Iguaçu é grande. Né? Aliás, concordo com o Horácio, né? O Poderoso Chefão, o primeiro, é tido como um dos melhores filmes da história do cinema, né? Assim, é meio que unânime. Eu prefiro Iluminado por conta do gênero, né? Mas é um filme tecnicamente perfeito pelas atuações, é perfeito. Né? E ela coloca aqui também Sinais, Vila, Sexto Sentido, ET e a saga Harry Potter. São os filmes que ela já assistiu. E o cinema marca mesmo a vida da gente, Eu acho que faz parte da nossa história. Não só o cinema, como você viver outros universos. Né? A conversa, a história contada em volta de uma fogueira. É você se desligar da sua realidade e viver uma outra realidade. Isso é necessário para o ser humano. Né? A realidade não basta sempre. Né? Então a gente precisa, né, ter esse lúdico, que gera a esperança, motiva, né, a nossa busca por um mundo melhor, motiva muita coisa. Então isso acho que está desde do teatro, seja na pintura, qualquer tipo de arte. Acho que ela tem essa função de te levar para um outro lugar, de provocar discussão,
né? De a gente poder De inspirar. inspirar. É, exatamente, né? A gente querer um legal mundo isso. melhor, né? Por E às falar em vezes, inspiração, a gente está falando de cinema e agora, nesse período de pandemia, o sim, cinema ficou muito prejudicado e as pessoas estão sentindo falta de, sabe, sentar numa sala de cinema com todo o conforto, de assistir um bom filme, lançamentos, coisa nova. É. E você agora, mesmo na pandemia... pois é, pois é. Só da linguagem, é lógico que os streamings bombaram, né? Todo mundo ficou preso em casa, infelizmente. Então, por essa necessidade, as pessoas precisam consumir essas histórias. Então, os streamings bombaram, só que em contrapartida não tinha produto. E não é igual a experiência. Eu sou totalmente, não vou dizer que eu sou contra os streamings, mas eu sou do cinema. A experiência é diferente. Você está em casa assistindo, você pode às vezes pegar um celular, ou alguém chama ou toca um telefone. No cinema não, você vai lá, desliga o celular, aliás, deve desligar o celular, porque às vezes tem uns que interrompem, né? Você vê uma luz lá, atrapalha. No teatro e no cinema, por favor, desliga o celular, é 1h30, só 2 horas, não custa nada. É uma experiência diferente, né? Você imerge naquele universo. E eu, como diretor, dirijo meus filmes para cinema. É diferente, não é para ser visto numa telinha, eu não preciso de uma linguagem que grita, né? Eu quero uma coisa mais na linguagem de cinema, um ritmo, um pace mais de cinema, para você entender aquele personagem, você respirar um pouco daquilo que ele está vivendo, né? Nada muito, que é o que a linguagem está pedindo ultimamente. É como se fosse um filme de ficção, é assim que eu vejo, quando eu me envolvo, porque eu me desligo de tudo. É como se a mão saísse de dentro da tela, me pegasse e me colocasse no filme. Exato, exato. Isso é gostoso, você passa a viver junto com os personagens toda a saga que está sendo contada. Sim, sim. Independente até do gênero. Sim, né? sim. Eu vou voltar para a tua pergunta de como foi produzir na pandemia e está sendo, mas só o que me preocupa em relação ao streaming é que hoje as narrativas estão sendo contadas já pensando no streaming. E a gente está falando de algoritmos de roteiro. Então você começa a cercear um pouco a criatividade porque você precisa criar expectativa no consumidor, do espectador para consumir aquilo. Isso é o que mais me preocupa, né? Se a pessoa consegue entrar naquela história assistindo em casa, ótimo, no computador, ótimo. Mas me preocupa o conteúdo que está sendo criado. A gente começa a abandonar um pouco a essência que é levar esse espectador para um outro lugar, né? Ter um objetivo, passar uma mensagem. Mas, enfim, voltando à tua pergunta, inclusive, coincidentemente, hoje, dia 15 de julho, no ano passado, foi nossa primeira diária em Florianópolis, do Tração, que é o longa que a gente está produzindo agora, né? O Tração é um filme de ação. Alguns comparam com Velozes e Furiosos, né? Eu não acho que existe muita semelhança, ele é um filme de ação de motos e tem uma velocidade ali, mas é um filme ele é mais inspirado nos heist movies da década de 70, porque tem um assalto envolvido no filme também, né? A maior referência minha como diretor foi The Italian Job, que é o golpe italiano, porque naquele filme eles pegam os pilotos de Mini Coopers, porque os Mini Coopers teriam uma habilidade maior para fazer o assalto, e no nosso filme são as motos, né? Elas têm uma habilidade para poder fugir daquela situação. Então, ele é um filme de ação e a gente começou a rodar, e era para começar a rodar em março, daí veio a pandemia, e a gente viu uma janela de possibilidade de caminhar para a produção em alguns locais do país que tinham uma flexibilidade um pouco mais avançada da pandemia, desde sempre, com todos os protocolos, testando todo mundo da equipe, usando máscara, distanciamento. Mas não tem como, nosso material de produção é humano. Né? Então, eu não consigo colocar um personagem usando máscaras para contar uma história. Então, a gente teve que esperar esse momento que fosse viável para começar. E a gente está 1 ano na estrada. Hoje, a gente está com 60% do filme rodado. Vamos ver um trechinho, aí a gente vai comentando. Tá bom, tá bom. Né? Pode ser? Vamos lá, coloca na tela para gente. Essa cena foi gravada, inclusive, a semana passada, na Francisco Glicério, aqui em Campinas. É um dos trechos da perseguição final que tem no filme. Em cena estão o Fiuk, o André Ramiro e alguns dublês envolvidos também. A gente fechou toda a avenida e gravou lá das 11 da noite até as 5 da manhã. É um dos momentos principais assim, de adrenalina do filme. Bem legal mesmo. O resultado que a gente está tendo, e como vocês podem ver aí, de parte de estrutura mesmo, técnica, né? A gente teve um camera car, que é uma Porsche com uma grua instalada, a gente está rodando em 8K. Então é uma estrutura, eu diria, não gosto muito do termo, mas hollywoodiana, tá? De qualidade não perde muita coisa não. Eu tô com a respiração presa aqui. Que bom, essa é a intenção. Delícia. Eu espero que depois no cinema, com a montagem em trilha sonora, você dê uma segurada na cadeira ainda. Olha aí!
Uau! E realmente, o Fiuk, ele não tem dublê, ele mesmo pilota, ele é piloto de drifting, né? E o mais legal, Rita, é que no nosso filme tem essa proposta, tá? O que está acontecendo na tela está acontecendo de verdade. A gente não usa de nenhum efeitos especiais, todos são práticos. A gente fez o primeiro salto da América Latina com uma moto, com um piloto com paraquedas, e a moto também com paraquedas, uma queda de 1.200 metros, né? E vou até comentar aqui, porque machucou um pouco o nosso ego da produção. 6 meses depois, o Tom Cruise fez o mesmo salto com a mesma moto, é lógico que com uns milhões a mais do que a nossa produção, mas a cena é idêntica. E foi gravado depois. O nosso medo é que a gente tem que lançar antes para ninguém falar que a gente copiou, né, do Missão Impossível novo. Mas você vê que tem uma tendência de narrativa aí e de estrutura, né, de cinema mesmo, que é muito parecida. Então a gente está numa tendência aí de uma produção, não vou dizer hollywoodiana de novo, americana, mas uma superprodução. Inclusive a gente brinca com isso no filme. Uma das primeiras cenas, os personagens estão abraçados, esses pilotos, né, discutindo igual a gente aqui, qual que é o melhor filme. E um deles fala assim, não, mas filme brasileiro é só blá, 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 blá. A gente já está com uma autocrítica ali, falando que a gente também consegue fazer no cinema nacional coisas de qualidade de ação. Né? Porque o público brasileiro tem essa visão do cinema nacional, que é tudo muito cult, muito cabeça, muito discurso social. A gente tem uma mensagem. Eu, como diretor, eu não posso fazer um filme simplesmente de cenas de ação, porque senão são esquetezinhas de adrenalina, né? Então a gente tem um pouco do empoderamento feminino, a mulher em cima da moto, né? Como a gente estava conversando antes, é uma quebra de paradigma, né? Antes até de entrarmos nisso, vamos ver mais algumas imagens? Claro, claro. Porque eu quero contagiar você de casa, porque quando você ouvir a chamada para o cinema, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar aí curtindo isso, eu quero que você vá assistir Tração, porque nós estamos falando desse filme com essa produção sob a direção do André Luiz. Então, bora ver mais algumas cenas. Semana passada. Essa não é nem uma filmagem de making off, né? Alguém captou pelo celular dentro do carro, a gente levou 20 carros de figuração, né, para poder fazer... Esses carros todos eram combinados? Todos da produção, sim. Figuração automotiva, né, para poder preencher tudo muito coreografado antecipadamente, né? Então, com mini carros mesmo, né? Então a gente tem que ter essa coreografia até para a segurança, tudo muito marcado. E ali você vê em baixa velocidade, mas na tela imprime muita adrenalina depois nos planos laterais, tudo mais, ficou bem legal mesmo. Nossa, eu estou numa curiosidade, que 60% do filme, eu fico imaginando que vem pela frente ainda. Pois é, e a gente está num momento assim, né, tentando entender quando tudo vai retomar. É quando, porque vai retomar logo, né, se Deus quiser. E se eu tivesse o filme pronto hoje, eu não lançaria, porque o nosso objetivo realmente é ir para cinema. O cinema nacional vinha vindo numa retomada muito grande em todos os sentidos, né? Em 2018, a gente atingiu um número de salas que não tinha desde a década de 70, da época das chanchadas, né, que eram auges de público, Dona Flor e seus 2 maridos, enfim. Então, o cinema vinha crescendo muito forte. A gente teve um recorde de bilheteria do filme do Paulo Gustavo, infelizmente, o falecido Paulo Gustavo, que é Minha Mãe é uma Peça 3, que foi a maior arrecadação. A maior arrecadação da história do cinema brasileiro. Foi uma coisa para cima de 150 milhões de bilheteria. E, infelizmente, a gente foi assolado pela pandemia justamente nesse momento. Em contrapartida, existe uma histeria de que tudo volte ao normal muito rápido. Então, a gente já tem propostas de streaming, mas a gente não quer abrir mão do cinema. O foco, como eu disse, né, eu dirijo para cinema, então a gente precisa, não só pelo retorno financeiro, não só pelo sucesso, mas é porque o público precisa ter essa experiência de uma produção grande no cinema. E essa emoção que a gente sentiu nesses trechinhos, nesses pequenos trechos, com certeza vão sentir no filme todo. E tem um mix também de drama, de suspense, tem um pouquinho de cada na verdade, desses eu acho que é. Se a gente fosse dessas linhas do cinema. Sim, se a gente fosse falar de gêneros, eu acho que tem todos. Tem momentos de suspense, ele é divertido. A gente tem alguns atores no elenco que tem uma pegada. O Maurício Meirelles, que é um comediante e se revelou um ótimo ator. Isso eu já falei para ele. Tem o Nelson Freitas, que também tem uma pegada. O trabalho dele. Ele é ótimo. Então, o elenco todo nosso é ótimo. Então, a gente vai mostrando e você vai comentando. Pode ser assim? Claro. Então, bora ver.
Pois é, o André Ramiro faz o Max, que é um personagem, até pela pose dele, ele é mais centrado, ele é o ponto de equilíbrio, né, desse grupo de motociclistas. E aí o Manuel, que eu estava comentando agora, que é o Maurício Meirelles, ele é o mais, dá para ver pela cara e pela composição dele, sem muito pudores, vai. Eu não posso falar muito desse personagem, porque ele tem vários alívios cômicos na narrativa, mas ele é o contraponto de todos os outros. A Isadora, que faz a filha do Ajax, que é o Marcos Pasquim, que traz em algum momento do filme esse empoderamento feminino, que eu estava falando. Não posso falar muito, mas tem uma cena em que ela se mostra muito hábil em cima da moto. Sério? É bem legal, bem legal. Aí a Jéssica, que é uma representação materna para a Isadora. A Isadora é a Paola. É a Paola Rodrigues, sim. E, aliás, perdão, não comentei. A Isadora é a Bruna Altieri, acabei esquecendo de falar o nome da atriz. E a Jéssica, ela é uma representação materna, assim, para a Isadora, porque ela acabou, né, a gente descobre que ela perdeu a mãe, enfim, por alguns motivos aí ao longo da narrativa a gente vai descobrindo, e ela tem essa representação e ela também traz uma agressividade muito grande na pilotagem e tem umas cenas bem legais com ela também. Uau! O Ajax, né? A gente, eu não diria que a gente tem um protagonista, mas o Ajax é esse líder desse grupo, né? Ele que toma as decisões, ele toma a frente, né, nos momentos mais conflituosos do filme. E ele é o mais selvagem, ele traz a representação ele está em dificuldades financeiras e não abandona o motociclismo. Isso é muito legal falar, porque não é simplesmente isso. Tração não é só tudo que toca o chão e que move velocidade, é o que traciona esses personagens. Então, subjetivamente, a gente está tentando trabalhar isso, né? O que motiva esses personagens? Por que ele não abandona o motociclismo e vai trabalhar, não diria um trabalho comum, que todos são trabalhos comuns, mas vai buscar um retorno financeiro, porque existe uma paixão muito grande, né? Eu, como piloto, eu sei o que foi isso, né? Eu vendia coisa para poder deixar a moto em dia, para poder competir, né? Para mim, o que mais importava eram as competições. E tanto em todos os âmbitos do motociclismo, né? Tem uns que falam motoqueiros, outros motociclistas, mas é tudo uma coisa só. E quando esse pessoal se encontra, de fato é uma família. A gente está tentando trazer esse tipo de conceito também para o filme, né? O Marcos Pasquim é o Ajax. O Ajax. E está faltando um personagem? Sim, Dois personagens. O Di Mello, que é o Nelson Freitas, não sei se... esse aí. Esse eu não posso falar muito. Ele é bem significativo no filme. Então a gente não entra nesse. Não posso falar muito. E o Nivaldo? E o Nivaldo, quem é o Nivaldo, gente? O Nivaldo, ele é quase que um antagonista. Ele tem um conflito com a Ajax, pessoal. Ele tem um conflito, e que vai se resolver ou não ao longo do filme. E quando eu comecei a levantar o filme, como eu fui piloto, né, foi muito difícil eu dirigir um filme e contar essa história sem estar nele de alguma forma, principalmente uma vez que eu sou ator, né? Então repensei, né, em escalar um outro ator, só que eu não consegui. Então eu falei, eu vou dirigir esse filme e vou participar como piloto. Então o que eu não realizei em vida, eu brinco às vezes em entrevista, né? Eu nunca consegui ser um campeão de motocross. Fui bem, corri lá fora, né? Corri em Daytona e tudo mais. Estou realizando na ficção, de alguma forma conseguindo. Aliás, é um momento, eu tenho que falar isso, é um momento, acho que talvez de maior realização profissional e pessoal. Eu estou unindo as duas paixões da minha vida. A direção e a atuação. Direção, atuação, contando uma história do que eu fiz, né, que eu sempre fui apaixonado também, que são as motos, né? Então, assim, está sendo um momento extremamente gratificante. Então, a próxima vez que você voltar, eu vou perguntar assim, qual é o filme que marcou a tua vida? Você vai falar Tração. Já é. Já é. E olha, com certeza, ele falou dessa grande família unindo, né? Muita gente fala motoqueiro, muita gente fala motociclista, mas juntando tudo é uma grande família. E a produção também, todos os bastidores, quem trabalhou nesse filme, também é uma grande família? Com certeza. Vamos ver as fotos? Vamos lá. Ó, essa foto é do nosso primeiro set lá no Sul. Foi uma etapa do Brasileiro. A gente enfrentou muitas dificuldades, porque o legal, né, a intenção era trazer o que o público sente também assistindo essas competições. E como a gente está no momento de pandemia, as competições aconteceram, mas sem público, né? Então a gente teve muita dificuldade de fazer algumas cenas, porque vazava gente com máscara, né, de técnica da produção local do evento. Foi bem difícil, tanto é que a parte de competição do filme a gente ainda não terminou. Vai terminar esse ano. Até outubro a gente fecha toda a produção do filme. Então aquela imagem ali é um momento de largada. Essa é um pós-cena, né, no Viracopos, uma das cenas que eles chegam para uma competição que a gente vai criar no filme, chamada Motoathlon.
uma competição virtual televisionada que envolve 5 categorias: motocross, supercross, supermoto, moto velocidade e freestyle. Esse é o momento que eles estavam chegando aí para essa competição. Aí eu estou dirigindo e passando algumas marcas para o Fiuk, né, para a cena da semana passada ali na Francisco Glicério. Nossa, gostei de saber que foi aqui na Francisco Glicério, em Campinas. Foi, inclusive, também passando algumas marcas, e você vê até um pouco de emoção ali, meio emotivo na hora de falar o que ele deveria fazer com o carro. E a gente continua rodando na região. A gente viaja agora para o Paraná para fazer o motoatlon e volta aqui para a região de Campinas para terminar as cenas de perseguição. Esse é muito legal. Esse foi um treinamento que a gente fez com todos os atores no CT da Honda, aqui em Indaiatuba. Porque para eles entenderem, terem a postura do que é subir numa moto, nem todos deles andavam ou conheciam moto, né? Então, para ter um pouco mais dessa intimidade com a motocicleta, né? Para ficar mais verossímil na hora de pilotar. Inclusive o Pasquim, ele pouquíssimas cenas com dublê, ele é piloto não, ele é motoqueiro desde os 9 anos de idade. O André Ramiro também fez algumas cenas, o Nelson anda de moto, mas não no filme, o personagem dele é uma outra coisa. Então as meninas precisavam desse contato. Você tem que se policiar para não contar, né? É porque eu empolgo, escapa às vezes. Olha, André, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Foi muito gostoso porque a gente, quando assiste um filme, não tem essa noção de tudo que você nos passou. Olha só, gente, hoje nós tivemos a experiência de conversar com o diretor, de saber desses detalhes, de toda essa emoção, de tudo isso que envolve um filme. Então é um orgulho para nós termos aqui hoje o André Luiz conversando conosco, falando do filme Tração e nos contagiando. Eu tenho certeza que quem está em casa já está com vontade de que esse cinema abra logo, que aconteça essa estreia para a gente assistir e conferir muito mais do que o que você falou e o que você não contou, é claro. Exatamente, imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui falando sobre cinema em geral. Né? Obrigado pela oportunidade de verdade e perto do lançamento, se Deus quiser logo, vou estar aqui com você também falando um pouco mais do filme. Eu quero, por favor. Não, eu vou exigir, eu vou por contactar. Por favor. Já tenho contato da sua produção, eu falei, eu quero falar com a Rita lá, porque a gente está prestes a lançar aí. Não, o lançamento a gente vai contar aqui, viu, gente? Com certeza a gente vai contar. André, Rita, muito obrigada pela tua presença aqui. Como boa cristã, eu tenho que pedir mesmo que Deus abençoe você, todos os atores, a produção, tudo que vai ser gravado ainda e que a finalização desse filme, com tudo que vocês têm lá dentro dessa grande história, possa contagiar as pessoas, emocionar e fazer as pessoas voltarem ao cinema falando: eu tenho orgulho de assistir um filme brasileiro com essa produção, com esse nível e com tudo que vocês estão preparando com tanto carinho para nós. Faço tuas minhas palavras, é a nossa maior intenção, o nosso maior objetivo. É isso aí, obrigada. Mais uma vez, Rita. obrigada.